Beleza? Estamos online. Salve, salve galera, boa noite. Vão chegando aí, deixa eu arrumando aqui minha tela também. Beleza, beleza, beleza. Estamos começando mais um RPG em Debate, que é um quadro aqui no canal em que trago convidados para debatermos sobre os mais variados assuntos e temas que rotacionam em torno do RPG. Aê, abriu a tela! Boa, Breno! Show de bola! Aê! Legal! 2 séculos depois. Só para quem tá chegando, não se assusta, é porque a gente tava achando que o Breno não ia conseguir entrar na tela. O Discord deu uma folga para ele. Boa, Breno! Legal, vamos lá. Então, como eu estava explicando, eu trago convidados para debater sobre os mais variados assuntos em torno do RPG. E, para hoje, o tema é adaptação de jogos de RPG para a TV ou o cinema. Antes de eu explicar o porquê de eu estar trazendo esse tema, vamos às apresentações dos convidados. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O primeiro a ser apresentado é Breno Pauches. Ele reside em Belém, no estado do Pará, é professor de literatura, estudioso da área do RPG e literatura, narrador, vendedor de livros e mestre Pokémon. Breno, dá um oi aí pra galera. Tá sem áudio, Breno? Em tua câmera ainda entrou o áudio. Nada ainda? Eita, liberou o feed, mas cortou o áudio. Beleza, daqui a pouco o Breno dá um oi pra gente. Vou passar para os demais. O próximo é Lucas Malk. Ele reside na Baixada Santista. É controlador de acesso / vigia da Prefeitura de São Vicente. Joga RPG desde que se entende por gente por influência do pai, onde começou a narrar em projetos de amigos da escola. Ama jogos de terror como Chas Irkala, da Hugin Emuni, ou insanos como Paranoia. Tem como projeto o RB, que no caso é RPG e Board Games para todos, focado em acessibilidade, onde também fala de lançamentos de jogos pelo RPG FC, ou adaptações de filmes, séries e animes. Lucas, dá um oi aí pra galera. Fala, pessoal. Vim trazer um pouquinho do que eu gosto e do que eu curto aí pra vocês. Beleza. Próximo convidado, Thiago Cardim. Ele é natural de Santos, mas mora em São Paulo. Publicitário e jornalista especializado em cultura pop. Cinéfilo e fanático por quadrinhos. Foi um dos criadores do site A Arca e editor do site Judão. Atualmente, escreve no site Gibizilla e tem um podcast chamado Imagina Se Pega no Olho. Nossa Senhora. Começou a jogar RPG com 13 anos de idade. Passou por GURPS, D&D, Tormenta, Pendragon, mas apaixonou-se mesmo pelo mundo das trevas. Thiago, dá um oi aí pra galera. Fala, gente, boa noite, ou de repente você estiver ouvindo isso e ontem você não estiver na live, estiver ouvindo isso depois, considere-se saudado com bom dia ou com boa tarde, enfim. Beleza. Breno, conseguiu só liberar teu microfone aí? Ainda não. Vai na configuração lá de... rapidinho. Vai na configuração do Discord e vê qual é o dispositivo que o Discord está usando. Geralmente ele troca. Mas vamos lá, vamos continuando. Então, galera, deixa eu fazer aqui logo a introdução, mas antes de mais nada, galera, vou aproveitar que o Thiago já disse, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja a hora que você for escutar a gente ou assistir a gente, vai sentando no chão, vai sentando na cadeira, vai sentando na poltrona, vai sentando no sofá, na parede, no teto, não importa o que lhe for mais confortável. O importante é você escutar a gente e participar desse debate que geralmente tem que ser muito bacana e trazer informações para a galera que assiste. Por que adaptação de jogos de RPG para a TV e o cinema? Galera, semana passada foi anunciado que a mesma produtora de The Witcher e The Expanse, ambas séries,
uma que passa no Netflix, que é o The Witcher, e o outro é no Amazon Prime. A mesma produtora está pretendendo trazer ou uma série, ou um filme, ainda não está bem fechado, do cenário de Mundo das Trevas. Quando eu li isso, eu... não acredito! Será que dessa vez vai? Só que sempre fica aquele temor. Será que vai ficar bom? Eu, pelo menos, estou feliz. Aê, saiu o Breno! Show de bola. Já temos a voz do Breno. Então, voltando. Eu tendo a ter boas expectativas, porque The Witch é uma série fantástica. E The Expanse também é muito bom. Então, tendo a ter, por esse histórico da produtora, ter boas expectativas. Mas nós sempre ficamos com o pé atrás, porque o que não falta é exemplo de péssimas adaptações de jogos de RPG para a série ou cinema. Mas, antes que vocês digam, Raga, já não teve outras séries antes, outros filmes? Teve, vou dar aqui pequenos exemplos. Por exemplo, em 1982 surgiu um filme inspirado em RPG, estrelado por Tom Hanks, cujo título foi Mazes and Monsters, que aqui no Brasil ganhou o título de Labirintos e Monstros. Foi um dos primeiros, galera. Baseadão, aparece lá os caras tudo em volta de uma mesa. Na realidade estão no chão, jogando no chão, rolando dados, cacete. Aí meio que passa a imagem para a imaginação deles ganhando corpo e carne lá e tal. É bem interessante, dê uma olhada. Não se assustem com os gráficos, porque afinal de contas é da década de 80, viu? Mas é legal dar uma conferida nessa produção histórica. Mas, com certeza vocês já ouviram falar de Caverna do Dragão. Pois é, essa série, o título original dela é Dungeons and Dragons. Pô, claro, é originado de D&D, que foi transmitido originalmente lá nos Estados Unidos entre 1983 e 1985, na CBS. E depois também ganhou espaço longevo, diga-se passagem, aqui no Brasil, na TV Globo. Acredito que boa parte aqui de nós assistiu, nem que seja um episódio lá nas manhãs durante a semana. E por aí todo mundo se frustrou um pouco. E aí por aí veio, gente. Tivemos filmes de Dungeons and Dragons, que não foi muito bem, não foi muito bacana, mas a gente vai poder entrar aqui na discussão. E tiveram alguns outros, só que não tiveram muitos. Não foram muitos. O que mais tivemos foi adaptações do cinema e série para o RPG do que o inverso. Então, nós vamos nos dedicar hoje às adaptações do RPG para série e TV. Então, galera, como é que vai funcionar aqui o debate? Vou fazer 4 perguntas, os convidados irão responder cada uma dessas perguntas, os 3 vão responder cada uma dessas perguntas, e entre essas discussões, o que vocês quiserem comentar aí no chat, podem fazendo, que eu vou transmitir aqui para eles também comentarem o que vocês comentarem e o que vocês perguntarem. Sintam-se à vontade participando aí pelo chat. Queridos convidados, depois dessa longa introdução, vamos logo começar o que mais importa. E a primeira pergunta é a seguinte: qual foi a primeira adaptação de jogo de RPG que você viu na TV ou no cinema? E como foi a sua reação após assisti-la? E para começar, Breno. Boa noite, né? E, assim, essa resposta tem 2 partes. Eu vou ser breve, mas ela tem 2 partes. Foi Caverna do Dragão, mas eu não sabia que era baseado em RPG, né? Eu fui saber depois. Então, quando eu fui ver, a primeira adaptação foi o filme Dungeons and Dragons, de 2000. Ainda não tinha muita familiaridade com D&D, já jogava RPG, mas não era D&D, e eu gostei bastante, assim, apesar das críticas, não foram poucas. Eu lembro de ter lido uma entrevista com um dos designers do livro, da 3ª edição, 2002, e me parecia assim que a adaptação estava muito próxima do que eles pretendiam, não exatamente do que os jogadores esperavam. E vamos pensar, se a adaptação está mais próxima da 3ª edição, boa parte da audiência era o pessoal do AD&D, e é bem diferente da 3ª
terceira edição do D&D, que inaugura uma proposta de diversidade, de novas visões sobre heróis e posturas desses heróis, aparência desses heróis, cultura desses heróis. Então, eu imagino que isso acaba compactuando com boa parte daquela crítica. Entretanto, além do D&D, teve outras adaptações que eu cheguei a ver para desenhos e para séries que não estavam diretamente ligadas com o RPG, mas tinham produtores semelhantes, né? Mas com certeza o filme de D&D de 2000 foi a primeira que eu vi com os olhos de que, bom, isso aí é baseado num livro de RPG. Beleza. O próximo é o Thiago. Cara, no meu caso também a gente está falando de Caverna do Dragão, mas é diferente do Breno. Na verdade eu meio que já tinha uma noção de que aquilo era baseado num jogo de RPG, porque foi justamente na mesma época que eu comecei a jogar RPG, ou eu comecei a flertar pelo menos com o jogo de RPG. Eu tinha lá 12 anos de idade, talvez, né, gente? Os cabelos brancos não negam, assim. Mas eu comecei a flertar, foi quando as primeiras, talvez as primeiras sementes do RPG, eu sou natural de Santos também, foi quando talvez as primeiras sementes dos RPGs começaram a ser plantadas na cidade, assim, começou a se discutir um pouco a coisa da abertura de uma associação de RPG, a primeira que teve lá, capitaneada pelo pessoal da banca Monolito, que era uma banca especializada em jogo. Tem uma banca, a banca Estátua, que é especializada em quadrinhos especificamente, e a banca Monolito era o point de quem estava começando a jogar RPG, Magic e tudo mais. E aí eu comecei a flertar um pouco antes do primeiro livro de Vampiro à Máscara aportar entre nós, assim, a gente começou a jogar primeiro, antes até da Devir lançar a versão em português. Um amigo que tinha vindo dos Estados Unidos trouxe a versão gringa, que ele compartilhou com todo mundo, mas antes disso, eu comecei a jogar primeiro Dungeoneer, que é uma versão simplificada do Dungeons and Dragons, mas tem uma pegada, na verdade, já de fantasia medieval tolkieniana mesmo. E depois, aí sim, a gente começou a jogar umas partidas de Dungeons and Dragons, ainda tentando entender como aquilo era, como funcionava. Então, quando eu comecei a assistir Caverna do Dragão, eu meio que já tinha mais ou menos uma ideia. E hoje, até hoje, permanece como sendo talvez um dos desenhos, dos animados favoritos da minha vida. E eu faço questão, inclusive, de hoje, aos 41 anos de idade, alguns meses de completar 42, eu faço questão de não reassistir. Porque eu não quero rever para não ter nenhuma decepção. Como aconteceu com o He-Man, como aconteceu com o Thundercats, todos esses que eu assisti de novo, eu achei tudo uma merda. Assisti o negócio e falei, cara, como é que eu gostava disso quando eu era adolescente, quando eu era criança, enfim. Eu prefiro deixar Caverna do Dragão ali quietinho, intocado, as memórias todas guardadinhas, bonitinhas, como elas deveriam ser, sabe? É isso. Mas foi com Caverna do Dragão, sem dúvida nenhuma. Boa. Lucas! Olha, também foi igual a eles dois. Eu comecei com Caverna do Dragão por influência do meu pai. Como eu já falei já até em outro RPG em debate, no RPG eu tive muita influência do meu pai na minha vida. Ele muitas vezes mostrou o RPG, mostrando como opção de estudo, opções de diversão, opções de várias coisas do que acontecia tanto ao meu redor e ao redor dele. E só que um que eu gostei muito, ele é baseado num RPG japonês que é também em cima do Dungeons & Dragons, é o Fly. É uma coisa que eu não vejo muita gente falar, mas o Fly... O Dragon Quest, né? O Fly, ele... o Dragon Quest, então. E o Dragon Quest, ele tem influências do D&D em cima, só que da parte do japonês. Então, o Fly foi um dos primeiros que eu vi e eu curto muito até hoje. Tá tendo os novos episódios agora da temporada, né? Tanto que eu parei um pouquinho para assistir tanto ele, tanto o Digimon
esperando acabar de vez para eu fazer maratona. Porque para esses dois tem que ser maratona, tem que ser seguido. Pagar para assistir, para esperar uma semana que vem, não dá. Eu não consigo. Eu quero assistir de uma vez. Mas esses dois, o Fai, o Caverna do Dragão, Pokémon, mesmo sendo baseado em um jogo de Tamagotchi, tanto Pokémon e tanto Digimon, mas lá no Japão eles têm muito costume de... O que eles pegam de mangá, eles já fazem em seguida do anime um jogo de cartas, eles já fazem um jogo de tabuleiro deles mesmo, eles já fazem o jogo de RPG deles mesmos. Então eles têm muita influência de pegar, sempre quando eles fazem um produto, eles fazem uma sequência de produtos em cima, justamente para poder vender cada vez mais nesse produto. Só que, infelizmente, muitas vezes para chegar para nós, para cá, para o Brasil, é muito mais complicado, até mesmo para a gente entrar em contato com eles, né? Ou conseguir achar quem é o responsável, mas até mesmo para sair de fora do próprio Japão em si. Perfeito. Tem uma coisa que me chamou aqui a atenção. Os três citaram Caverna do Dragão. Automaticamente isso denuncia a nossa idade. Mas peraí, eu acho que não denuncia, na verdade, a idade de todo mundo, porque o Lucas, por exemplo, falou que assistiu por causa do pai dele. Verdade. Verdade. Bem lembrado. E aí, Thiago, qual foi a década que tu assististe? Década de 90, 2000? Não, foi 80, década de 80. Então tá. Eu nasci em 79. Já ganhou. Então vamos lá. O que eu quero abordar é o seguinte. Acredito que vocês três viram essa edição de fãs que fizeram pro último capítulo do Dragão, correto? Perfeito. Dito isto, gostaria de saber de vocês, a opinião de vocês bem sincera. Pode dizer não gostei ou gostei, mas teça seus comentários sobre esse último episódio. Como foi sua sensação, Breno? Eu não vi. Eu não quis ver. Sério. Não quis ver. O sentimento de preservação do Thiago? É parecido, porque antes do advento da internet, a gente foi bombardeado por diversas teorias. Aquela do Mortos no Inferno foi a principal, mas não era a única. Já viu várias. Quem acompanhava revistas especializadas em desenhos, animes, o YouTube da nossa época era essas revistas, né? Então a gente pegava muito daquilo. Quando saiu no Dragão Brasil, em 2 partes, o roteiro do último episódio, o roteiro original, traduzido por uma equipe de grupos de internet, foi uma experiência muito incrível para mim. Primeiro porque aqui em Belém a Dragão chegava de forma aleatória, ela viajava no tempo. Uma Dragão antiga chegava junto com uma Dragão nova, então era um problema só. E quando eu consegui ter acesso a essas 2 revistas, uma eu comprei e a outra me emprestaram e eu terminei de ler. Foi muito catártico, foi muito bom, foi muito agradável. E aquilo ficou muito bem guardado assim, para mim. E fazia questão de dizer, quando alguém começava com a história do Mortos no Inferno, eu virava, não, peraí, eu vou te explicar tudinho, detalhe por detalhe. E aí eu lembro que logo no começo do YouTube, algum desses primeiros vloggers, influencers, ele pegou e leu esse roteiro original, colocando algumas imagens que eles diziam ser imagens originais, já não sei. Mas também foi uma experiência muito agradável. E aí eu fiquei pensando, será que vai valer a pena assistir essa versão? Porque eu cheguei a assistir uma outra versão feita por fãs, que era horrível. E era uma versão que não tinha nada a ver com o roteiro. Era uma que o Bob pegava as armas de todos e ficava uma espécie de Viking Megazord. Ridículo, horrível. Tinha armas de fogo. Era horrível. Então, não vou ver. Quer dizer, um dia, deixa passar. Agora eu tô bem.
Beleza. Thiago. Cara, eu assisti, mas eu tive esse momento engraçado assim, nos sites, todos os sites, eu tenho já um papo de velho, né? É uma aposta, a gente tem que falar. Mas eu tenho também já uma trajetória longeva aí de sites de cultura pop nos quais eu escrevi. Meu primeiro site, inclusive, eu já tinha feito uma matéria. Meu primeiro site que tem uma URL hoje impublicável, crianças não acessem essa URL, mas era um site de humor. Era um site de humor, na verdade, tinha uma URL que era putakepariu.com. Eita! Belo nome. Era um site de humor, eu fiquei super mega acessado na época e tal, e a gente começou a criar algumas áreas dentro do site, que eram áreas para discutir conteúdo de cultura pop, né? Quadrinhos, cinema, eu criei a área de RPG, e aí lá dentro eu fiz uma matéria lá atrás, estamos falando de, sei lá, 97, 98, sabe? Nossa. Eu fiz uma matéria falando já, não é o último capítulo, esse negócio de demônio e eles morreram, que o Uni é o demônio que fica prendendo eles lá na dimensão. Não, gente, não é verdade essa história. Eu falei do Requiem algumas vezes, tal. Corta para o meu site mesmo, a Arca, que foi o meu site anos depois, escrevi uma matéria a respeito disso. Corta para o Judão, que foi o último site, né, que eu escrevi, pá, de novo, tive que escrever outra matéria, porque, esse negócio se espalhou de um jeito que tem muita gente que ainda acredita nisso como uma verdade absoluta, sabe? Eu já tinha lido também o roteiro original desse Requiem, desse episódio. Cara, na real, qual é o grande ponto? Eu já tinha visto, inclusive, tinham transformado isso numa história em quadrinhos, né? Ou seja, já tinham feito um quadrinho, um brasileiro tinha feito um quadrinho. Né? Bem bonitinho até, bem ajeitadinho. Sim. E agora fizeram essa montagem e tal, esse negócio, blá blá. O lance esse diabo desse episódio nunca foi produzido, na real, né? Ou seja, a série foi cancelada antes disso por conta de todas aquelas histórias, RPG do demônio, influenciou o assassinato XYZ, enfim, aquelas histórias que a gente sabe bem, que já chegaram aqui no Brasil também algumas vezes. Mas o fato é que aquele episódio em si, ele é basicamente um episódio de transição para outra temporada. Ele não é o fim da série, né? Então, na real, ele é um bom episódio, mas não é nada demais, assim, sabe? É do tipo, legal, tá acabando essa temporada, vai começar a próxima. E não tem um encerramento. As pessoas, às vezes, vão assistir esse último, ou ler o roteiro, enfim, talvez esperando que fosse, vai ser o grande desfecho, eles vão voltar para casa. Então, não. Na real, assim, os produtores estavam esperando que eles pudessem produzir a 4ª temporada depois e beleza, vambora, sabe? Mas obviamente não foi o que aconteceu. Acho que é ok, é um episódio ok, assim. Beleza. Lucas! Bem, eu vi o quadrinho, a matéria do Thiago Cardini, ela foi parar no meu antigo blog do Eternal Pose, quando eu tinha o blog ainda. Eu peguei a tua matéria e coloquei como fonte o Judão, porque foi pelo Judão que eu peguei. E assim, eu preferia 1000 vezes que ficasse sem um episódio final, porque tem coisas boas, tem coisas muito legais que muitas vezes não precisam de um final, sabe? O final a gente faz na mesa de RPG. O final a gente adapta, a gente inventa, a gente transforma. Porque assim, acho que uma coisa que o pessoal sente muita raiva, tristeza, mágoa, quando vai assistir uma adaptação do RPG pro cinema, é justamente não sai do jeito que eles querem. Cara, nunca vai sair. Nunca vai sair. Porque você vai preferir de uma maneira, eu vou preferir de outra, Raga vai preferir de outra, o Beno vai preferir de outra, o Thiago vai preferir de outra. Cada um tem uma imaginação em cima do jogo de RPG que pretende. Cada um pega de uma maneira, ou vai pesquisar toda a história do Vampire, toda a história do D&D. Tem gente que não vai, tem gente que vai pegar só o livro base e vai ficar com o livro base e ponto e acabou. Não vai querer saber dos outros. Tem gente até hoje que só joga AD&D e não quer saber dos outros D&Ds da vida. E se você falar de outro D&D para ele te crucifica e queima vivo. Tem pessoas até hoje
chega, vai e xinga e briga e faz um inferno quando sabe do Vampire o Hacking com o Vampiro a Máscara. Cara, são dois universos feitos pelas mesmas pessoas, com algumas semelhanças, mas são universos diferentes e são legais do jeito que são. E o pessoal quer porque quer, às vezes, chegar e quando... E é a mesma coisa do final do Caverna do Dragão. Essa parte do inferno, cara, eu adorei as teorias das conspirações, eu sou cultista, então, tipo, eu via cada coisa de teoria em cima, com elementos, com não sei o quê, do filho do Vingador, do filho do Vingador não, do filho do Mestre dos Magos, seu Vingador. Cara, era tanta história, de um jeito de você pegar aquilo e você trazer pro jogo. Mas, infelizmente, o pessoal leva pro lado errado. Tem muita gente no nosso meio que pega o RPG e leva pro lado errado, sabe? Transforma aquilo numa parte ruim. Então, essa é a minha crítica. Beleza. Antes de eu passar para a próxima pergunta, quero alertar aqui para quem está assistindo a gente que estamos fazendo videoconferência diretamente do servidor do Dia Nacional do RPG, que é uma parceria em que eu transmito para o Twitch, mas fazemos videoconferência aqui no Dia Nacional. Então você que faz parte do servidor pode entrar aqui no canal de voz, vocês poderão acompanhar a gente também por aqui pelo canal de voz. Vocês não vão aparecer na tela porque já está configurado só para a gente aparecer. Não é a fuça de vocês que vai aparecer, é só a nossa. Mas vocês podem participar escutando a gente aqui direto pelo servidor Discord do Dia Nacional do RPG. Então, vamos continuar aqui com a próxima pergunta, meus queridos convidados. E a pergunta é, na sua opinião, quais foram as melhores adaptações de jogos de RPG para a TV ou o cinema? Dessa vez, quem começa é o Thiago. Putz, cara, que difícil, hein? Assim, quais as melhores, na verdade, porque a gente não teve, pensando especificamente em adaptação de RPG para telonas ou telinha, a gente não teve muitas, na verdade, né? E tem muitas, na verdade, que são bem sofríveis, assim. Dungeons and Dragons, por exemplo, cara, o primeiro, eu acho ruim demais aquele filme. O segundo e o terceiro, que são diretos para vídeo, então, são, tenebrosos, com o adendo de que eu lancei o terceiro. Eu trabalhava na empresa que lançou o terceiro filme para vídeo. Deus. Lancei com o coração na mão, assim, porque, foi a hora que eu terminei de assistir o filme, eu falei, gente, não lancem, esse filme é muito ruim. Mas já estava lá o contrato assinado, paciência, não tinha como, tinha que lançar. Foi direto para vídeo, não foi para cinema, evidentemente. Direto para vídeo, crianças mais jovens, significa que saiu em DVD, em Blu-ray e tal, né? A gente tem essa mania também, saiu direto para vídeo, como se os jovens fossem entender. Vamos contextualizar as coisas. Cara, eu acho que é assim, talvez eu arriscasse dizer que a adaptação que eu gosto mais não é de fato uma adaptação, mas é o que os fãs abraçaram carinhosamente, dizendo que era uma adaptação, que é o 13º Guerreiro, que é um filme com Antônio Bandeiras, que todo mundo diz que aquilo é uma adaptação de Al-Qadim, ou de o que deveria ser uma adaptação de Al-Qadim, enfim. Eu gosto muito do filme, muito, que é basicamente o Antônio Bandeiras um nobre, um poeta árabe que vai lutar ao lado de um grupo de vikings, no fim das contas. Ele é o 13º guerreiro da profecia que faltava. Eu gosto bastante do filme, reassisti, inclusive, recentemente, sei lá, coisa de um ano e pouco atrás, e continuei gostando. E acho que ele tem o clima. Eu acho que ele tem o clima de o que aconteceria se você... É quase como assim, o que aconteceria se você pegasse um personagem de Al-Qadim e jogasse ele em Forgotten Realms, por exemplo. É meio isso, é meio essa pegada. Então talvez seja a coisa que eu mais gosto. Mas eu não posso deixar meu lado
emocional não pode deixar, obviamente, de falar de um filme chamado The Gamers. The Gamers é uma produção de fãs de um grupo americano chamado Dead Gentleman. O primeiro, na verdade, né, o primeirão do The Gamers, caiu na minha mão totalmente por acaso. Eu vi o trailer, a gente fez uma matéria na Arca na época, a gente se apaixonou, e os caras mandaram um link pra gente assistir o filme, né, a gente mandou matéria pra eles mandaram o link pra gente ver o filme, e eles estavam inclusive negociando, eu não lembro de cabeça agora se eles conseguiram de fato, ou se foi apenas ou somente iniciativa de fãs, se eles conseguiram de fato negociar com o pessoal da Devir para ser exibido no Encontro Internacional de RPG. Que é uma coisa, eu passei os contatos para eles e eles estavam negociando para passar, óbvio. Eu acho que no fim das contas não rolou, mas eu lembro do filme ter passado meio, os fãs levam o filme lá e passa e foda-se. Que aí, né, o filme caiu na internet, é de todos, né, enfim. Domínio público. E foi muito legal assistir esse filme, na real, porque eu tenho uma lembrança emocional, assim, que eu fiz as legendas em português. Caraca, que bacana! Então eu fiquei muito feliz, assim, na verdade, de ver o filme acontecer, de ver o filme estourando entre a comunidade. E é uma coisa que eu não consigo não deixar de falar quando a gente fala de adaptação. Ele não é uma adaptação de um RPG especificamente, claro, mas é uma celebração ao modo de vida da galera que joga RPG. Então, esse eu não posso nunca deixar de mencionar. Thiago, ganhei a noite de saber isso, cara. Meus parabéns. Você ajudou um trabalhaço foda demais chegar até a gente, cara. Nossa, ganhei a noite. Show de bola. Lucas, sua vez. Cara, eu não vou falar de um filme específico. Assim, um filme que eu gostei muito, que ele é um RPG, foi o Era da Escuridão. Eu até assisti ele meio temeroso, porque o pessoal tinha muito criticado do filme. Eu fui ver antes que falavam do filme, e aí eu falei, não, quer saber? Eu vou assistir. Eu assisti, gostei, tanto que até eu falei antes aqui do começo da live que eu assisti 2 vezes ele. Então, para eu assistir um filme mais de uma vez, eu tenho que ter realmente gostado. Que ele não é diretamente do RPG de mesa, mas ele é do RPG de tabuleiro, que é muito legal, remete muito a nossa infância, foi Jumanji. Eu acho que Jumanji é inesquecível. Quem nunca assistiu Jumanji, não o de agora, o que transformaram em videogame, não, o antigo, o tabuleiro. O do tabuleiro, aquele é sensacional, é um que se falar, vai estar passando na TV, eu vou assistir de novo, com certeza. E mais um que eu gosto pra caramba, quando eu vejo que é em cima disso nos animes, é o Isekai. Que são pessoas que estão nas suas vidas e são transportadas para um mundo de jogo, não importa se são jogos de videogame, são jogos de RPG mesmo, com Monster Hunter, não importa se de repente é um jogo de cartas, mas a partir do momento que fala que é Isekai, eu vou assistir. E sempre não tem um Isekai que eu não goste, cara. Os Isekais, principalmente quando eles pegam naquela parte de mostrando os macetes dos jogos e o cara tá sabendo que aquilo é um jogo, transformando pra vida, e às vezes ele vai esquecendo com o tempo, né, o que tá acontecendo com o slime, se o pessoal que acompanha o slime começar a perceber, ele tá esquecendo que aquilo é um jogo, né? Então, isso é muito legal, isso é muito da hora, sabe? Então, o que eu mais escuto são os Zekais. Perfeito. Bom, vou aproveitar que a gente... Não! Eu já estava esquecendo, Breno, tua vez! Sim. Coitado do Breno! Eu tenho uma dúvida que me apareceu agora, eu já tinha pensado na resposta, mas se eu não me engano, e eu acho que vocês podem me responder, o RPG de Game of Thrones é anterior à série, tenho quase certeza. Olha! Se for,
Se for verdade, porque eu acho que eu li essa informação em algum outro lugar, não essa versão do RPG que nos chegou agora, pela Jambô, é um outro. Tá. Eu só conheço Não, essa que aí chegou pela sim. Jambô. Pois é, então se for verdade, não seria uma opinião, acho que consensual. É a melhor adaptação de um RPG já feita para a série. Mas aí eu não sei. Pensando nisso, nessa hipótese, né, que não seja, tem as duas que eu sei que são diretamente vindas de RPG, que é Tales from the Loop e Witcher, que são os RPGs foram anteriores às séries em si, né, as adaptações para RPG foram anteriores às séries. E a que eu mais gosto, apesar de muita gente não gostar, é Tales from the Loop. É a que eu mais gosto, assim. Cara, Tales from the Eu Loop. gosto muito dessa. Cara, tem gente que não gosta de Tales from the Loop. Na minha mesa eu tive que vender o livro porque ninguém queria jogar. Mas enfim. Mas Witcher eu considero assim melhor nesse sentido de cuidado. O Tales from the Loop tem umas certas liberdades poéticas pensando no RPG. O livro de RPG Tales from the Loop, né? E então o Witcher ele se prende um pouquinho mais, ele ousa um pouco mais, ele segue o caminho da estrutura RPGística de forma melhor. Agora, de forma indireta, se a gente pensar assim como o Thiago comentou, obras que a gente sabe que escrachadamente está inspirada em RPGs, eu vejo também duas assim bem recentes. Bright, piradíssimo em Shadowrun, não tem como dizer que não. E eu gosto muito do filme, apesar de ser simples, ele funciona muito bem. E o American Gods, a série que a gente sabe que é um caminho, são dois caminhos. O livro inspirou o Scion, da White Wolf, e o Scion inspirou a série. Então é um caminho de ida e volta, e para mim é algo bem pessoal. Eu não li todo o livro, mas eu acompanhei a série toda até esse possível cancelamento, que eu rezo para todos os deuses que não seja verdade. Para mim é fantástico, assim, a melhor adaptação assim, que eu vejo. E eu nunca joguei Scion, já li e ainda não joguei Scion, mas eu vou jogar, eu vou narrar. Mas vai ter que ficar tranquilo, Breno, que se eles encerrarem de fato, vai ter pelo menos um filme. Pelo menos amém. Eles já garantiram que minimamente um filme eles devem fazer para amarrar todas as adaptações. Eu soube que o Gaiman estava bem ligado no projeto, né, para garantir. Amém. Que bom. Antes de eu avançar aqui, Bem que também tem uma coisa, né? Calma aí, Raga. Também tem uma coisa. A própria Netflix já falou que se caso de repente cancelarem, ela faz a mesma coisa que ela fez com o Lucifer. Ela pega pra ela. Ela já, a própria já teve entrevista falando isso. Tomara, cara. Vocês salvaram minha noite. Passou a raiva do Discord. Beleza. Agora eu vou fazer o inverso. Eu vou colocar vocês na frigideira. Vocês que se virem depois com os haters. Qual é o pior, na opinião de vocês? Thiago. Pior é Dungeons and Dragons pra mim, cara. Porque não tem jeito, assim, cara. E acho que E essa coisa de ir piorando de filme pra filme, né? Enfim, porque... O que aconteceu ali, na verdade? Eles tinham em mãos um universo tão rico e eles se prenderam ao óbvio do óbvio, porque, bem ou mal, aquilo ali era talvez o grande sonho de qualquer produtor hollywoodiano hoje, né? Ou seja, um grande produtor de Hollywood hoje, se ele tem acesso a um lore, a uma ambientação que venha prontinha, assim, saca? Que o cara consiga desenvolver a partida. Claro, não tem que ser igual, nem acho que vai ser igual e nem acho que tem que ser. Eu sou justamente da galera que acha que não tem que ser igual. Acho que o diretor, enquanto criador, ele tem que ter liberdade de criar o que ele bem entender. Mas o material original é tão rico, o cara poderia ter roubado coisas dali. E eles se focaram no mais óbvio do óbvio, assim, sabe? Sei lá, na obviedade suprema do que são os estereótipos tolkienianos de
de fantasia medieval. É isso, assim, sabe? Eles não foram além, saca? E no fim, ficou um roteiro raso e um filme ruim, na real. Me incomoda muito, por exemplo, tinha muito amigo meu que reclamava a história do Marlon Wayans, por exemplo, ser um elfo de pele negra, não sei o que, blá blá. Whatever, isso não importa, foda-se, sacou? Aliás, isso é um puta racismo do caralho, mas enfim, não entro nem nesse mérito. Não me importa, e nem vou ficar, como tiveram alguns amigos meus tentaram defender, falando, mas tem os Drow. Não, foda-se. Ele é um elfo de pele negra, acabou, não importa. Elfos não existem, foda-se. Ele pode ter pele negra, azul, verde, ele pode ser interpretado por um indígena, não importa. O ponto é que o personagem é ruim. O Marlon Wayans está interpretando ele mesmo o tempo todo. É ele interpretando o personagem que ele interpreta em todos os filmes. Basicamente, ele é um recurso cômico de sempre. Saca? Só que com a orelha pontuda. Isso é que me incomoda. Uma das muitas coisas que me incomodaram. Sei lá, Jeremy Irons, mano, é um dos meus atores favoritos. Assim, né? Saca? E, mano, o personagem, o vilão dele é horroroso. Não é nem aquele caricato que você fala, caraca, é aquele vilão que parece uma sátira dos vilões clássicos, vão dominar o mundo. Não, é um vilão que você fala, mano, eu não acredito em você. Não consigo botar fé em você, amigo, desculpa. Enfim, eu nem vou falar dos outros dois, porque Bahia chutar muito cachorro morto, na real. Mas esse em particular tá no meu topo aí dos piores. Beleza, Lucas. E tu tá pensando? Cara, eu agora fiquei pensando muito. Eu fiquei muito pensando aqui em qual filme que eu não gosto. Porque assim, eu sou muito de. Quando eu vou assistir o filme, eu ligo bastante pra história, ou eu ligo bastante porque eles estão tentando apresentar. Eu acho que eu vou muito na opinião do Thiago, que foi o do Dungeons & Dragons, porque eu parei pra assistir, eu saí, eu fui brincar na rua, eu não aguentei, eu cheguei, meu pai, pô filho, vem aqui não, tchau pai, tchau, fica aí assistindo, depois você me conta, tá, tchau, e fui brincar na rua, cara, e eu não tenho esse costume. Então, tipo, eu acho que esse foi um. Eu ainda não parei para assistir o Kindred, e eu até perguntei aqui pro pessoal qual que era a série que foi baseada, e aí o pessoal chegou e falou assim, Kindred, então aí o Thiago falou, cara, não assista, não perca seu tempo. Então, tipo, só pela parte dele, não perca seu tempo. Caraca, cara, eu sempre ouço o pessoal sempre falando do Kindred e tudo, né, só não tava lembrando o nome da série. Então, eu acho que eu vou ouvir a opinião do Thiago e vou esperar realmente uma adaptação mais fiel, que é difícil ter uma adaptação do Vampire, tem muitas histórias em si, então tem que saber qual história realmente pegar. Nem acho, na verdade... Ô, Lucas, nem na verdade eu acho que tem que ser uma adaptação fiel, tem que ser uma adaptação boa, que essa é muito ruim também. Eu nem falei do Kindred, enfim, porque não tem o que dizer, basicamente, mas... É muito ruim, os vampiros tudo na luz do sol. Tá tudo certo. Eu não tenho dinheiro pra gravar à noite, então fica tudo de dia, tá tudo bem. É uma bosta. Nosferatu que não tem deformação. Cara, o Nosferatu do REC. Não. Eles adaptaram. Era REC, não era máscara. Eles mesclaram. Mas algumas adaptações que eu acho que estão sendo muito ruins, por incrível que pareça, são os CGs da Netflix. Eu não curti, cara, Se tivesse sido em 2D realmente só anime, ia ter ficado melhor. Eu não tô conseguindo lembrar o último que teve agora. Não foi o Dragon's Dogma, foi o depois do Dragon's Dogma. Cara, história não colou. Sabe, primeiro foi uma coisa, depois foi outra, depois foi para outro sentido, e só, assim, a animação tá boa, realmente, a animação tá espetacular, a Netflix, você está de parabéns, mas a história você está cagando muito, tá sendo muito ruim algumas coisas de animação que a Netflix está fazendo. Eu acho que se ela fosse fazer mais pro lado do filme, como até o Beno citou, o Baggett, né? Eu acho que ia ter ficado melhor.
minha opinião. Beleza. Breno. Eu pensei que eu ia causar surpresa e polêmica, porque eu ia falar do Kindred, mas aí a gente já falou, então não é esse, eu pulei para um outro, que é talvez um pouco mais polêmico, que ele foi uma adaptação não autorizada, se diga-se de passagem, que é o Underworld, o Anjo da Noite, né, que é um plágio na cara de pau. E é um plágio ruim. Muito cara de pau. É um plágio terrível. Eu tentei assistir o primeiro, eu não consegui terminar de ver. Eu tentei ver aquele que é Dark Ages, que conta a história. Parecia ser assim, esse aqui talvez não seja tão ruim assim, não dá. É, pra mim, definitivamente o pior. Agora, pensando em algo mais recente, uma crítica com um pouco mais de propriedade, Carnival Row, que saiu também pela Prime Video, é notório que tem uma inspiração direta no Steampunk Fantasy, que por sinal tem um cenário de Pathfinder da primeira edição que trabalha com toda essa temática, e é ruim, cara. É triste porque é ruim, porque a ideia é muito boa. Os recursos que eles tinham, os efeitos que eles utilizam, a cara de Delevingne, eu acho como é o Orlando Bloom, eles se esforçam, mas dá para ver que não tem empatia, não tem reconhecimento do roteiro para com a proposta, e é ruim, infelizmente é ruim. Beleza. Antes de eu passar para a próxima pergunta, vou trazer aqui um comentário do Mike. Vocês me ajudem a lembrar, que eu não lembro. Ele falou aqui: vocês comentaram sobre Record of Lodoss War? Eu não lembro desse, vocês se lembram? Realmente, cara. Realmente. Quem é que pode desenvolver aí? Mas acho que o Lodoss War, na real, ele é inspirado... É foda, porque quando a gente fala de RPG, naturalmente a gente começa a pensar nas questões... É exatamente o que eu estava falando do pecado dos caras que fizeram a adaptação de Dungeons & Dragons. Você pensa, pro cinema, né? Você pensa, na verdade, nos estereótipos clássicos de um RPG de fantasia medieval. O Lodoss War, acho que é isso. Assim, ele não é inspirado diretamente em nada. Ele é inspirado se dá pra dizer que ele é inspirado em alguma coisa, é inspirado em Tolkien, sabe? Não, mas ele tem o jogo dele em japonês mesmo, sim. Não, mas não é um jogo de RPG, RPG, é isso que eu tô falando, né? Não, tem o jogo JRPG em japonês, o Lodoss War. Mas eu acho que o jogo foi depois do anime. O jogo é depois do anime. Depois do anime. Então tá. Eu não tava lembrando exatamente qual era a data, mas tem o jogo de RPG do Lodoss. O anime é muito legal. Sim. Ele é um pouco depois, assim, ele não é de imediato, assim, a série faz um sucesso, aí sai o RPG, que foi elogiado bastante, assim. Mas não ficou lá, né? Beleza. Vamos então agora à próxima pergunta. No atual cenário de produções de séries e filmes, você acha que tem espaço e interesse para os jogos de RPG ganharem mais adaptações? Para começar, Lucas. Olha, eu acho que tem bastante, até porque teve muitas editoras, inclusive nacionais, prometendo filmes e animações dos seus jogos. Sim, estou falando de Tormenta. Sim. Estamos todos... Eu inclusive, assisti a abertura de anime que foi feita do Holy Avenger. Cara, aquilo foi muito nostálgico pra mim, eu gostei. Tá? Eu curto o Holy Avenger, tanto o antigo, tanto o remake que fizeram, o remake na época das roupas, por causa de algumas coisas que eles tiraram do que eles tinham. Então eu gostei bastante. Assim, cara, para muitos RPGistas antigos, a Niele era a que chamava o RPG de Tormenta. Os papadores de plantão. Mas
a gente não tá jogando por causa de pouca roupa, a gente não tá jogando por causa de peitos no Lua dos Dragões, né? Mas a gente tá jogando por causa de diversão. Só que a gente quer ver o cinema, não tem como. A partir do momento que você fala, olha, pode acontecer uma animação, é que nem aconteceu no grupo do Kalimba, do WhatsApp, quando falaram, olha, será que poderia aparecer uma animação de Kalimba? Eu fiquei imaginando isso, entendeu? A gente, quando gosta da história, a gente, quando curte a lore do RPG, do jogo em si, a pessoa começa a falar, a gente começa a imaginar. A nossa imaginação já vai além disso. Então, hoje em dia, tá muita coisa próxima que a internet nos passou de como fazer. Muitas vezes até os fãs pegam e começam a fazer em cima, e isso se torna até algumas editoras estão abraçando para se tornar oficial. Então eu falo para essas editoras, realmente abracem, realmente peguem esse pessoal que está querendo fazer alguma coisa e tem como fazer, e se juntem com esse pessoal que podem fazer isso. Porque eu acho que vai sair ideias legais em cima. Beleza. Breno? Eu acho que está muito perto. E aí mora o perigo. Porque a gente tem visto cada vez mais, dentro dessas produções nacionais ou internacionais mais ousadas, que gostam de trabalhar com dois gêneros, mistura uma ação com terror, um drama, um terror, uma aventura, um western moderno. E a gente vê cada vez mais os personagens que são, ou situações que são diretamente inspiradas em livros de RPG, porque provavelmente o roteirista jogou, o ator se inspirou num personagem. Então acho que está muito perto, mas aí também mora o perigo. Mas o perigo no sentido mais da falta de ousadia, da falta de arriscar. O Gary Gygax passou anos em Hollywood para conseguir ter só o desenho. Ficava no papel, começava contrato, perdia contrato para tentar fazer uma adaptação oficial e não conseguiu. E quando sai a adaptação oficial, ele já não tem mais controle sobre a obra dele, ou seja, o produto foi tomado de suas mãos por essa falta de assumir um risco, de ter coragem e desafiar parte da indústria que não quer dizer que tem que ser assim, tem que ser assado. E eu acho que é bem provável que o Brasil dê esse pontapé, ou a Espanha. Também vejo a Espanha nessa crescente. A Espanha tem uma série que eu já ia esquecendo, Paradigma, uma série de internet que é totalmente baseada em Mago Ascensão. E fora outros projetos espanhóis bestas que estão saindo. Mas acho que o Brasil tem uma grande chance, até porque muitos produtores de RPG nacionais também trabalham com cinema, áudio e vídeo. Então a gente tem uma chance grande de ter uma adaptação, quiçá com RPG nacional, tomara que seja muito em breve. Eu acredito que sim. Beleza. Por fim, Thiago. Cara, eu acho que a gente, quando está falando de adaptações, a gente tem que pensar, na verdade, aí em 3 pilares, né? Ou seja, começando de baixo para cima, ou seja, hoje a gente tem, a tecnologia nos permite, eu me incluo, enfim, mas permite com que os fãs tenham a possibilidade de fazer adaptações, ainda que não oficiais, evidentemente, os fanfilmes e afins, de suas séries favoritas, de seus gibis favoritos e, por que não, de seus RPGs favoritos. Então, isso é uma possibilidade considerável, ou seja, onde estamos com a tecnologia hoje nos permite isso, e onde estamos hoje com as redes sociais nos permite amplificar, né? Porque é muito diferente do que foi feito, por exemplo, lá atrás, o Sandy Corolla, quando ele fez o Dead End, que é aquele curta super famoso do Batman, que no final ele encontra o Predador e tal. Aquilo foi pré-redes sociais. E hoje, por exemplo, você vê coisas maravilhosas inundando o YouTube com um valor de produção que o cara fez na garagem dele, e com valor de produção que você fala, caraca, por que esse cara não tá em Hollywood, sabe?
Aí às vezes o cara até tá estudando, é tipo estudante de cinema, e já começa a ter um pouco de acesso, é estagiário numa produtora, enfim. Então, isso é uma coisa que a gente cada vez mais vai ver acontecendo de todas as partes, de todas as franquias. Isso é uma questão. A segunda questão é produção nacional. Concordo 100% com o Breno. Quando a gente está falando de produção nacional, a gente está falando de um tipo de produção que é uma produção que está crescendo, né? Ou seja, aqui no Brasil, a gente tem visto cada vez, claro, óbvio, os caras fazendo por conta própria, que se a gente for depender de determinados governos, talvez a gente não consiga ter exatamente o apoio que precisaria ter. Mas, de qualquer forma, isso está sendo feito. Ou seja, a gente está vendo as coisas acontecendo, sabe? E os caras está vendo cada vez mais aqui no Brasil um investimento em produções de gênero, que não são necessariamente só aquelas produções Global Films, ou o que eram as produções típicas da Global Films, porque até a própria Global Films está começando a investir em coisas diferentes, né? Então, eu sinceramente acho que eles têm sim, temos aqui no Brasil a possibilidade de termos cada vez mais adaptações interessantes, né? E isso vale, por exemplo, para um Tormenta. Eu lembro que quando começou o Catarse, arrasa quarteirão deles aí, eu entrevistei os caras, ainda na época do Judão. Imagina, eles tinham chegado, acho que quando eu entrevistei eles, acho que eles estavam no 3º dia ou 4º dia do Catarse, enfim, e já estavam, sei lá, em 500 mil reais. Eu fui checar hoje agora, eles chegaram por volta de 2 milhões. 1 milhão e 900 fecharam mil. 1 milhão e 900 mil. Enfim, qual que é o grande ponto aí? A pergunta que eu fiz para eles lá atrás foi: dependendo de como essa história se desenvolver, vocês pretendem tirar do papel aquele diabo daquele projeto da série animada e tal, não sei o quê? Eles falaram, cara, o céu é o limite. Dependendo de quanto a gente conseguir arrecadar aqui, a gente consegue bancar a coisa. Porque não adianta nada também a gente resolver que vai fazer um negócio e fazer mal feito, fazer mal acabado, fazer... responsabilidade, né? Então, no fim, é isso. Eles falaram, pô, acho que é uma coisa que tem possibilidade. Isso é especificamente de mercado nacional. Agora, falando de... Aí eu tô subindo, né? Perceba que eu tô subindo. Falando de blockbusters, especificamente, aí... Cara, Hollywood, é o que eu falei antes, Hollywood tá louca por lores que estejam prontos. Assim, saca? Ela quer pegar... Netflix foi lá e comprou o Miller Road inteiro do Mark Miller. Plá, pronto. Aí eu tenho uma porrada de gibi aqui pra adaptar pra filme, pra série, não sei o que, isso que lá. Aí a Disney vai lá e compra a Marvel. Pronto, eu tenho 80 anos, 90 anos, sei lá, de quadrinhos pra eu adaptar o que eu bem entender. O que não falta é conteúdo. A Warner abre o olhinho dela e fala, peraí, tem um negócio aqui no meu pacotinho, chama DC Comics, deixa eu ver o que é isso. Coloca no... Pronto, tem mais 80 anos de gibi. E aí os caras vão atrás, obviamente, de adaptação de... vão atrás de adaptação de livro, vão atrás de adaptação de game, e vão atrás de adaptação de RPG, porque o RPG tá pronto, cara, a ambientação tá pronta. Por mais que o cara vá fazer 1 milhão de modificações, tá pronto. Esse movimento que foi feito, que a Paradox fez com a produtora lá, né, com os produtores com a produtora do The Witcher, e com o casal de produtores que vai comandar essa história, que a mina, ela era produtora da série do Justiceiro, do Netflix, e o marido é produtor da série dessa Sombra e Ossos, que acabou de estrear, que é baseado num livro, inclusive. É um primeiro passo, cara, porque assim, ó, eles não fecharam, não tem um projeto fechado, na real, não tem uma série ou um filme. Eles simplesmente falaram, eu quero os direitos. Aí eu faço o que eu quiser. Se eu quiser fazer uma série animada, se eu quiser fazer um filme, 2 filmes, 3 filmes, se eu quiser fazer uma série pro Netflix, pra Amazon, whatever. Que hoje, com a quantidade, e acho que isso é um reflexo, inclusive, do momento que a gente vive da quarentena. Ou seja, todos os serviços de streaming, sem exceção, cresceram absurdamente. Estão investindo absurdamente em conteúdo original. Não adianta só ficar com o catálogo. Não, os caras estão investindo pra caramba em novas produções. Netflix que o diga, mas, a Amazon, Disney Plus, HBO Max, que foi obrigado a correr atrás do prejuízo, já vai estrear no segundo semestre aqui no Brasil. Cara, onde essa gente vai pegar material?
em tudo que é lugar. Netflix, por exemplo, está indo atrás de gente em todos os países. Tanto é que a gente vê o tempo todo, e tem série indiana, espanhola, Coreana. argentina, você vai vendo série de tudo que é lugar, turca. E se chega uma paradoxa, que foi o que eles fizeram com essa produtora, e a produtora vai lá e fala pra ele, ó, tem um universo prontinho aqui, ó, pra você. Top. Maravilhoso. Netflix vai fazer a série animada do Magic, por exemplo, do Magic the Gathering. Tá no processo de produção. Eu acho que o futuro é esse. Os caras forem vendo a quantidade de coisas que tem, né, bicho? Assim, a gente foi pra de cyberpunk, sei lá, aí tem Paranoia, aí tem Call of Cthulhu, tem a quantidade de coisas que tem aí que os caras podem fazer, bicho. De novo, não tem limite. Não tem limite. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais acontecendo. Vamos comemorar, talvez em alguns momentos a gente chore, porque o resultado não vai ser o melhor. A gente vai olhar e falar, puta que bosta, mas paciência, é parte do jogo. Boa. Eu acho até que se pegar todo esse conteúdo que tem pronto de RPG para adaptar, a gente não vai ter vida suficiente para ver tudo. Tem que começar a escolher, né? Aqui, ó, a pergunta da Viviane. Viviane já mandando aqui uma pergunta pra gente. Ela diz a pergunta dela é o seguinte: e o inverso? O que vocês tirariam da tela e colocariam em regras? Lucas? Cara, uma coisa que eu tô louco, mas louco mesmo pra ter em mãos é o livro do Valpassos, o Lições. Porque a partir do momento que o Valpassos chegou e falou assim, é baseado em Isekai. Caraca! Pegar aquela quantidade de animes e Isekais que tem e trazer agora pro RPG, eu vou poder fazer isso com Lições. Então, eu acho que é o que eu mais espero. Eu mais quero. Quando não bateu a meta, que eu imaginei que não ia bater a meta, até o Valpassos mesmo imaginou que não ia bater a meta, eu fiquei assim, poxa, será que ele vai desistir? Será que ele não vai? O logo chegou. Contar uma coisa aqui de off, que quase poucas pessoas não sabem disso. A gente foi falar com o Valpassos. Val, se você precisar de uma outra editora, a gente te ajuda, lança pela Rogue Mooning. A gente te ajuda, nem que você vá lá no Dungeonist e faça no Dungeonist, só pelo Lampião. Aí ele chegou e falou assim, não, mas a VEC vai lançar, mesmo não batendo a meta, ela vai me ajudar a lançar de uma versão menor, mas vai. Então, tipo, eu fiquei super contente. É um que eu quero ter em mãos, com certeza. Entendeu? Porque o Valpassos, ele já é uma máquina ambulante ele pensa e já lança um RPG. Então, vai ser muito legal isso. E eu acho que, assim, tem muita série também na Netflix que são baseadas em livros para RPG, né? Porque volta e meia é onde eu faço as resenhas, né? Eu transformo elas para jogos. Quando eu tô até falando do Paranoia, tem um filme esses dias do The Mitchells contra as Máquinas. Eu olhei para aquele celular, como que é o nome dela? A Lep. E eu, na mesma hora, eu vi o computador nela. Eu cheguei, o modo como ela falava, calma aí, me bota na mesa para eu ter um surto. E ela tendo surto virando, eu falei, caraca, computador versão nova, computador versão celular. E tipo, tem muito filme, tem muita coisa que a gente já joga com RPG. Uma vez eu peguei o Torre Negra e joguei com o universo de Tormenta. E aí eu fiz o coisa da torre, o pessoal de vários mundos vindo e em cima do Tormenta. Então é espetacular isso. Beleza. Breno? Eu queria muito que a Marvel fizesse um novo RPG para apagar aquela porcaria que existe. Porque no RPG a DC dá uma surra feia na Marvel, porque o RPG oficial da DC, que é para terceira edição,
de MM é formidável, é excelente, é ótimo. E a Marvel apanha feio. Mas se eu tivesse que escolher também, isso daí é mais um pedido pessoal, mas se tivesse que escolher tirar para fazer RPG, seria um RPG de Westworld, que eu acho que é uma série muito boa para se usar uma perspectiva distópica próxima do cyberpunk, assim, que ainda não foi bem explorado, algo próximo de Equilibrium também ali. E uma seria com os kaijus, né, tipo Godzilla, King Kong, fazer um RPG baseado na perspectiva dos humanos ao lidar com essas criaturas no mundo. Acho que seria bem legal. Thiago? Essa ideia é boa, hein? Gosto bem também desse negócio dos kaijus, eu gosto demais. Eu compro onde eu assino. Se precisar fazer o financiamento coletivo, eu tô dentro. Cara, assim, tem muita coisa. Eu concordo totalmente com esse lance da Marvel. Totalmente. Eu sou, como eu falei, fanático por quadrinhos e sou Marvete declarado, assim. Então. Somos. Eu concordo totalmente. É muito difícil. É muito difícil. O RPG deles é puxado. Meu Deus. É foda falar, na verdade, porque, bem ou mal, a gente tem muitas adaptações oficiais ou não oficiais, né? Já prontas, na verdade. Eu tenho receio até de falar coisas, franquias que eu gosto, não sei o quê, né, mas eu fiquei pensando aqui numa coisa nacional que eu acho que seria um RPG incrível, que é Maiara e Annabelle. Maiara e Annabelle é uma série de quadrinhos nacional, que é do... Deixa eu pegar o nome da dupla aqui, do Pablo Casado e do Thales Rodrigues. E assim, é muito legal porque é uma pegada que mistura magia com o Brasil. Só que de um jeito que não é um jeito simplesmente, tem magos e por acaso eles estão em São Paulo. Não. Ou seja, é um lance de mistura magia com burocracia que a gente bem conhece, sei lá, dos órgãos públicos do governo e corrupção, saca? E tudo isso com um mega super humor, assim, um mega humor. Eles lançaram tudo isso, na verdade, os gibis eles lançaram todos independentes. Se não me engano, são 5 volumes, e tem hora extra, que são histórias alternativas, que foram feitas por outros artistas. E estes gibis agora estão sendo relançados pela Conrad. Primeiro em formato digital, então se você entra na Amazon você consegue comprar os gibis em formato digital, mas a Conrad já prometeu que vai lançar todos eles com extras, tudo bonitinho e tal, não sei o quê, em formato físico de novo, né, impresso. Nossa. E é muito legal, muito legal. Eu acho que é o tipo de coisa que me daria um RPG incrível, só pra você montar um personagem, por exemplo, lá que é um burocrata, mas que tem que ficar, por exemplo, responsável por arquivar todos os processos de bruxos que eles capturaram, saca? E aí esse burocrata é forçado, por exemplo, a sair da mesa dele e ir pro campo de batalha na vida real, assim. Putz, animal, assim, sabe? São pequenas coisinhas, e tudo isso com humor tipicamente brasileiro, com a coisa das gírias nordestinas, porque uma delas é nordestina, então, putz, é muito legal, cara. Eu acho que é o tipo de coisa que daria um RPG bem bacana. Show. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu sou doido para fazer uma adaptação para RPG de uma série de desenho japonesa chamada Psycho Pass. Não sei se vocês já viram. Não? Eu já vi. Nossa, cara, a questão psicológica desse jogo é muito porrada. Eu sou doido para ver um sistema que viabilizaria não é regressão, a degeneração psicológica dos personagens diante do contexto que o cenário é estabelecido. Eu amaria adaptar. Mas vamos aqui à próxima pergunta. Exercitando um pouco de seu desejo pessoal, se você fosse um produtor de série ou de filme, qual RPG você se dedicaria em buscar adaptar? Breno? Uau! Aquelarre, RPG espanhol do Ricardo Ibáñez. Eu acho que tá pronto ali uma série medieval com elementos sobrenaturais baseados em mitologia real. Pagã, daria para fazer uma espécie de Game of Thrones
com elementos reais, usando dragões de verdade, né, entre aspas, serpentes marinhas, os demônios que eles elegem, a magia de milagres, a magia pagã. Acho que ele está pronto. O Ricardo Ibanez, ele tem uns conteúdos assim, dessa mescla do realismo fantástico com algo de épico, muito, muito, muito interessante. E trágico também, bacana isso, trágico. Seria algo para adultos, inclusive. Perfeito. Thiago? Cara, você é mais específico. Seria, na verdade, algo que pudesse ser uma adaptação das obras do Salvatore, com o Drizzt Do'Urden, que é o Drow, que é um dos personagens que são talvez mais cultuados dentro do Forgotten Realms. Eu sei que pode parecer óbvio falar de Dungeons and Dragons aqui, mas especificamente essas aventuras, essas histórias eu acho maravilhosas. Eu estou acompanhando os livros agora que estão sendo lançados pela Jambô, e eu acho que aquilo meio que de novo, tô seguindo obviamente o desafio do Rodrigo, né? Tô me colocando no papel de produtor, assim. Tá pronto, saca? Tá pronto, é escolher um bom ator pro papel, e as histórias estão prontas, assim, cada uma delas. Acho que dá tanto um filme quanto uma série, se a gente obviamente quiser fazer uma coisa com vida mais longa e tudo mais. Claro que filmes a gente sabe muito bem que eles pensam, putz, vou comprar esse baita universo aqui já pensando numa franquia, 3, 4, 5 filmes, universo expandido, Marvel Style, vou ganhar muito dinheiro, não sei o quê. Obviamente não é o caso, né? A gente sabe que no fim das contas acaba experimentando um primeiro filme e vê o que acontece. Mas eu acho que daria uma série muito, muito legal. Muito legal. Show. Lucas? Cara, vocês vão falar que eu tô puxando sardinha, mas não é que eu tô puxando sardinha, é que eu tô muito envolvido com esse pessoal. Eu acho que... Eu vou falar primeiro 2 nacionais, que eu ia fazer um filme ou uma série, que seria o Tordesilhas. Eu acho a história muito boa do Luiz da Mônica de Faria. Eu acho que a pegada deles é muito divertida e ao mesmo tempo envolvente. Então eu faria se eu tivesse essas condições. Mares do Sertão ou Cordel Encantado. O Mares do Sertão é do Historiarte Studios, tá? E o Cordel Encantado, que é do do Pedro Borges, vai vir pela New Order. Eu acho que seria muito... eu acho que vai ser muito da hora esses 2 jogos, entendeu? O Mares do Sertão, principalmente, eu tô louco que o pessoal do Historiashi lance. Eu sou um dos personagens, inclusive, eu sou o padre no Mares do Sertão, mas não só por causa disso, eu gosto da história, a história é envolvente. A história mostra que o Nordeste não é aquilo que o pessoal sempre pensa que é. Não, o Nordeste tem muito mais do que você imagina. Não só o Nordeste em si, mas muitas partes do nosso Brasil, a gente gosta de estereotipar e não é assim, entendeu? Um outro que... Aí agora são 2 internacionais. De novo, eu não estou puxando sardinha, gente, mas vai parecer. Sigmata, eu sou louco para ver, porque eu gostei muito da história do Sigmata. Dia 20 de maio vai estar agora aí em lançamento. O Hagabashi é um dos que vai fazer a parte do Sigmata Brasil, pela parte da região dele. E, tipo, eu quero muito ver como que seria a visão do Brasil no mundo de Sigmata. No mundo que a gente, querendo ou não, vamos colocar a real que a gente está meio que vivendo isso, né? A gente está vivendo uma opressão de governo em cima, e muitas coisas a gente está vendo que a gente está cada vez ficando mais limitado. Ou a gente está com um pacote de arroz por quase R$100, não dá, cara. Desculpem falar isso.
E o outro, por último, é o Zozerkala, também da Rogue Moon. Cara, já pela parte de black metal, pela parte de terror extremo, mundos paralelos que foram destruídos e pararam agora em Irkala, que é praticamente o inferno em pessoa. Sem contar os arquitetos, tem uma pegada totalmente Lovecraftiana. Então, nossa, ver aquilo, eu acho que para um filme não ia dar certo. Eu acho que pegar aquilo e ver para um anime ou ver para uma série ia ser sensacional e não ia dar só uma temporada, sabe? E íamos querer ver muito mais do que uma temporada. Perfeito. Só fazer aqui um comentário final. Eu tive a oportunidade de fazer um playtest com o Diego Borges. Pagou tudo? O RPG que ele vai lançar agora, o Cordel de Ouro. Cara, que jogão, que jogão. Eu tô doido para que a New Order ponha para financiamento coletivo, que eu quero chegar logo com o dinheiro e dizer, toma logo meu dinheiro. Cara, que jogaço. Eu não é querer fazer propaganda, mas depois olhem lá no meu canal, na plataforma vermelhinha, e procurem lá o playtest que nós fizemos com ele. Nossa, eu e mais os dois colegas, nós emergimos profundamente nos personagens. E o Pedro soube ambientalizar a gente de forma fantástica. Amei o jogo. Já estou fazendo aqui a propaganda adiantada. Beleza, gente. Estamos chegando agora ao final do nosso debate. Já percorremos as 4 perguntas. E vamos agora para as considerações finais, que é onde os convidados irão fazer suas últimas palavras sobre o tema, fazer seu jabá e dizer um até logo para a galera. E quem vai começar é o Lucas. Eu agradeço demais ao Raga aqui pelo convite, a estar junto com o Thiago e com o Beno, com todo mundo. Eu acho que, sem querer, com o decorrer do tempo, eu já fiz um pouquinho do jabá da Hugin, fiz um pouquinho do jabá já antecipadamente do Story Art, do Tordesilhas, até um que eu esqueci de citar, mas eu acho que eu ia gostar muito também, nem li ainda o jogo, mas só pela pegada do que ele fez, eu já gostei muito, que é do Lucas Compa. Procurem aí pelo Facebook, procurem aí pelas redes sociais, Mojubá, vocês vão gostar muito do que ele está querendo colocar na história. O Lucas, ele pensou muito nisso e gostei bastante. Então essas são as minhas considerações finais aí, pessoal. Beleza. Breno? Bom, eu, na verdade, gostaria de fazer um pedido, né, para o pessoal que tem essa veia criativa latente e, às vezes, por diversas questões, tem dificuldade de colocar isso em risco, de colocar isso à mostra, para o RPG, ou então o caminho inverso, de levar do RPG para outro tipo de suporte, se arrisque mais e também tente ser mais original, mais criativo. Eu vejo assim que, às vezes, a gente se prende muito a aquilo que já está, sendo que tem possibilidade de fazer algo para além. Eu vejo muito disso na plataforma, por exemplo, do Drive-Thru RPG, do Storyteller Vault. Muita gente com uma criatividade imensa, mas presa apenas ao mundo das trevas, quando podia lançar um RPG seu, original, sabe, assim, e agregar bastante, não que adaptações ou então agregar valores ao cenário não seja ruim, não é isso, mas o quanto também pode ser trazido para a sua própria originalidade. Então é um recado que eu deixo assim. Gostaria de ver muito mais dessa ousadia. Beleza. Thiago, você que fecha. Putz, gente, eu queria muito, muito agradecer aí o papo, um papo ótimo, nem parece que a gente está 1 hora aqui, mais de 1 hora conversando. Contem comigo sempre, se vocês precisarem. Tem uma coisa que eu, antes até de fazer meu jabá, assim, queria deixar claro que, complementando até o que
que o Breno está falando, inclusive, que eu acho importante, o momento que a gente vive hoje é um momento muito completando o que o Breno está falando e puxando um pouco de uma ponta do que o Lucas falou. A gente está vivendo um momento bem difícil hoje no Brasil e no mundo. Não preciso dizer a que me refiro, mas o ponto é que a gente está vivendo um momento em que a gente precisa se ajudar. Assim. A gente sabe que a ajuda lá de cima vai demorar, se é que vai vir, então a gente tem que se ajudar aqui embaixo. E quando a gente traz isso pro tema desse nosso papo, que é o RPG, a arte, né, como um todo, é assim, quem faz arte, é isso, não tenha medo de se entregar, de dar as caras, de produzir. E quem consome, não deixa de consumir do pequeno, do cara, do brasileiro que tá fazendo as paradas, saca? Porque a gente fica nessa a gente falou aqui de Marvel, de DC, tá tudo bem, beleza, de Star Wars, o que quer que seja, muito legal. Ninguém tá falando pra você parar de consumir essas coisas, mas, tem gente aqui ralando pra fazer coisas tão bacanas e, de RPG, de quadrinhos, de música, enfim, tem os caras produzindo tanta coisa legal, vamos dar esse... entra lá, 5 conto, 10 conto no financiamento coletivo, dá uma força pro cara, saca? Para o negócio acontecer, fazer o negócio acontecer de verdade. Porque como diz o Emicida, cara, é a gente pela gente. A gente tem que ajudar a gente, não adianta, cara. De lá de cima não vai rolar. O jabá aí fica sendo... Eu escrevo sobre quadrinhos, cinema, música, cultura pop em geral, jogos, RPG inclusive. No gibzilla.com.br, o Zilla com 2 L's no final, né, igual o Godzilla. E eu tenho um podcast semanal com a minha esposa, que é a Gabi Franco. A gente tem um podcast semanal chamado Imagina Se Pega no Olho, que é um podcast que faz um girão de notícias da semana, não tem medo de falar de política, de economia, misturar isso com relacionamento, cultura pop, religião e tal, e aí a gente sempre elege um grande tema da semana. Enfim, semana passada a gente falou de Star Wars, né, do futuro da franquia. O episódio dessa semana, por exemplo, que já entrou no ar, inclusive, a gente está falando sobre a coisa dos artistas se posicionarem ou não politicamente, darem a sua opinião, de fato. Então, assim, a gente tenta abordar diversos assuntos. A gente é especialista em cultura pop, eu e ela. Ela é criadora do Minas Nerds, que é um site enorme, focado no feminino, né? Ou seja, o olhar feminino sobre a cultura pop. Então, é o nosso mundo, mas a gente, no fim das contas, também é jornalista. E a gente não deixa, obviamente, de falar de todo o restante que está acontecendo ao nosso redor, que é impossível a gente evitar falar. É isso, gente, se cuidem e tomem vacina. É isso aí. Muito bom. E assim a gente termina mais um RPG em Debate. Muito obrigado vocês por terem acompanhado aqui a gente, seja pelo chat, seja pelo Discord, no servidor do Dia Nacional do RPG. Agradecer ao Breno, ao Thiago e ao Lucas por terem reservado algumas horinhas de sua vida de um domingo para falar de um assunto tão chato que é o RPG. Nossa, é muito chato falar de RPG. Nossa. Muito obrigado a vocês, obrigado a todos. Aí eu peço para que vocês três, junto comigo, digam tchau para a galera. Falou, pessoal, até a próxima. Falou, galera. Tchau, gente, até a próxima.